Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda-feira pra você! Lembrando que eu recebo casos no conselhos que você pediu @gmail.com, inclusive vou ler 2 casos aqui nesse episódio, que eu acho que tem a mesma premissa, que é a seguinte premissa: tem porta que só abre pelo lado de dentro. Nós já falamos isso aqui no Conselhos e eu quero repetir porque eu li esse primeiro caso, eu li o segundo e falavam da mesma coisa. Situações diferentes, mas que para mim partiam da mesma premissa. É impressionante, assim, gente. Não existe experiência individual. E, outra lembrança, os cortes do Conselhos que você pediu saem lá toda semana, 3 vezes na semana no @conselhos que você pediu no Instagram e no Bela Reis no TikTok. Galera do TikTok, por favor, comenta, reposta os cortes. Eu não sou uma pessoa bombada no TikTok, entendeu? Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos começar esse episódio. Eu já tô suando aqui. Quero começar com o caso que tem o título: Como apoiar quando não concordamos com a pessoa. Oi, Bela. Espero que esteja bem. Faz um tempo que eu venho pensando em escrever porque eu te acho muito lúcida quanto às relações familiares. E na minha família somos mais de evitar conflitos e ficamos todos quietos, sabe? Então a sua opinião pode ser muito válida para nós. Meu caso é o seguinte: minha irmã está em um relacionamento abusivo. Sabe que o marido não respeita ela e não consegue sair disso. O problema para o qual eu quero conselhos é: até que ponto e como devemos apoiar as pessoas que amamos? Porque é claro que a gente deve apoiá-la. É o que eu digo para ela, inclusive. Mas como e até que ponto? Ele não respeita ela, ganha bem mais e fica tudo só para ele. Bebe cerveja e não tem dinheiro para comprar comida em casa. Não é a regra, mas já aconteceu. Eles têm um filho. Passa o domingo todo fora bebendo e ela que se vire com o filho o dia todo. Não faz absolutamente nada em casa, nem relacionado ao filho. Caga para as crises de ansiedade dela e a última foi que ele ouviu a sessão de terapia dela, ou seja, um bosta, e ela sabe disso. Nossos pais são casados até hoje e têm um relacionamento admirável. São carinhosos uns com os outros, meu pai sempre dedicou todo o tempo livre dele para a família. Ou seja, sabemos o que é um relacionamento saudável e viemos de uma família de muito amor e amizade. Ela descarrega tudo o que está errado na vida dela em mim e na nossa mãe, que ano passado estava quase adoecendo de ver a vida que a filha leva. Ficamos remoendo aquilo tudo, com raiva dele, é claro, e ela diz: já tá tudo bem, eu já conversei com ele, e a gente fica tipo, ok. Eu não consigo apoiar, sendo que nem ela teve uma conversa séria com o indivíduo. Se ela não se ama, não se respeita, não leva a sério a felicidade dela do filho, como é que eu vou apoiar? Nós aconselhamos, falamos, questionamos, ela concorda e diz que já conversou, que vai dar uma chance e nada muda. Como ser a lata de lixo de despejo de tudo que é ruim na vida de um casal que eu convivo tanto? Por outro lado, como não ouvir a irmã que tem crise de ansiedade e tá num casamento merda? Ela tem autoestima muito baixa, não sabe se impor e fala sim pra tudo. Então, o buraco é bem mais embaixo, até ela realmente conseguir sair desse relacionamento. Entendo isso, mas vê-la tão infeliz e saber que ela merece muito mais também dói na gente. E mais ainda, saber que ela não tá bem, mas continua do mesmo jeito. Enfim, a questão é essa. Eu não sei se digo que não quero mais me meter, porque nada de novo acontece. Ela já conversou 500 vezes e nada nunca mudou. Já deu 500 chances e nunca mudou. E essas conversas que ela tem com ele não duram nem 5 minutos. Eles não sabem conversar um com o outro. Ficar sabendo de todos os podres e ainda ter que conviver com ele e com a infelicidade dela é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar do lado dela, certo? E isso significa ouvi-la, eu acho. Já disse minha opinião, já falei que eu acho inaceitável, mas como apoiar a partir disso? Sendo que ela se recusa a mudar. Eu acho uma coisa muito interessante, já no título desse caso, que eu já discordo dessa ouvinte, que é como apoiar quando não concordamos com a pessoa. E aí, gente,
Se a gente não concorda, a gente não precisa apoiar. De onde a gente tirou que para estar do lado, disponível, ouvindo, ajudando uma pessoa, a gente precisa apoiar a decisão que ela tomou e está tomando. Nesse caso, de ficar num relacionamento abusivo. Você ama a sua irmã, você se preocupa com a sua irmã, você quer que a sua irmã saia desse relacionamento. Ela não quer, não consegue sair. Você não tem que apoiar ela a ficar nesse relacionamento. Estar disponível para a sua irmã não significa apoiar essa relação horrível que ela tem com esse marido. São coisas completamente diferentes. Eu acho que a gente tende a entender muito a disponibilidade, a escuta, a empatia, né? Isso que você falou de eu acho importante ouvir ela, estar do lado dela, tenho que estar do lado dela, certo? Isso é diferente de apoiar ela estar nessa relação. Apoiar uma situação que você não concorda e que você está vendo que é nociva para ela. Isso é inaceitável. E eu não acho que você tem que apoiar. E eu acho que você tem que, nesse caso, ser muito direta com ela sobre isso. Olha, eu não te apoio. Foi o que você falou, que você já disse. Eu acho inaceitável o jeito que esse cara te trata. Eu acho inaceitável você continuar nessa relação. Mas eu estou aqui para você. No momento em que você quiser ajuda para sair de casa, para se separar desse cara, eu tô aqui. Mas eu não apoio esse relacionamento. São coisas completamente diferentes. E uma coisa que eu queria questionar, e isso é uma coisa que eu já falei aqui no Conselhos, quem me contou isso foi a desembargadora Adriana Mello, na época que ela ainda era juíza, e ela atua muito em violência contra a mulher, em casos de violência contra a mulher. E aí ela falou assim, o ciclo do relacionamento abusivo dura em média 7 anos. No sentido de uma violência cometida, o cara pede desculpa, se arrepende, se vitimiza, culpa algum comportamento da mulher, a mulher perdoa, acha que dessa vez vai ser diferente, acha que vai mudar, e aí esse ciclo se repete. E aí começa com uma violência sutil, um xingamento, uma violência patrimonial, quebra suas coisas, te xinga, te empurra, começa a violência física e sempre nesse ciclo. Se arrepende, pede desculpa, culpa a mulher, ela acha que vai mudar, que vai ser diferente, aceita desculpa e isso vai se repetindo. E isso dura em média 7 anos, segundo a doutora Adriana. Só tem 2 finais. Ou essa mulher vai morrer, ela vai ser vítima de feminicídio, ou ela vai conseguir sair, romper esse ciclo com ajuda externa. Dificilmente, é óbvio que, eu conheço um caso. Tudo bem, gente. A gente está falando aqui, né, no âmbito geral. Dificilmente essa mulher vai conseguir sozinha sair de dentro desse ciclo. Ela vai precisar de ajuda externa, seja de um familiar, de uma amiga, de um psicólogo, né? Então, ela vai buscar algum tipo de ajuda para conseguir se fortalecer, se munir de ferramentas emocionais e, às vezes, até financeiras, estruturais, para conseguir sair dessa relação. Então, você já falou que você e a sua irmã e você e a sua mãe já conversaram com ela, que não concordam e tal, nananana. Mas aí, o que eu fico pensando é, nessas conversas, vocês viram e falam, esse seu marido é horroroso, ele é terrível, você não deveria ficar com ele. Ou vocês oferecem uma ajuda, uma possibilidade, um caminho para ela sair dessa relação. Porque talvez a sua irmã se sinta presa, sem direção. Cara, eu tenho um filho, criança, esse cara ganha mais do que eu, então talvez ela seja financeiramente dependente dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde com meu filho? Eu vou morar onde? Como é que eu vou pagar as contas do meu filho? Se eu resolver abandonar esse cara. Então eu acho que, gente, não basta você virar e falar assim, esse seu marido é horroroso. E você deveria terminar essa relação. Como? Eu acho que isso é uma coisa. E pode ser que ela não aceite.
pode ser que ela ainda assim não consiga. Mas o fato é, sem ter uma possibilidade, um caminho, vai ser infinitamente mais difícil. Eu acho que você deveria conversar com a sua mãe sobre o que vocês podem oferecer para ela de caminho para ela ter um pouco mais de segurança de deixar esse cara. É falar, você vai trabalhar com XYZ, eu te ajudo a conseguir esse outro emprego, eu te ajudo financeiramente com as coisas do meu sobrinho. Ou a mãe fala, filha, vem morar aqui em casa comigo com seu pai de novo, você não vai ficar passando por isso. Eu não sei, tá, se vocês já ofereceram isso, é porque não tá no e-mail e eu tô acrescentando aqui porque, enfim. Essa é uma mensagem muito recorrente, tá? Eu tenho uma amiga que tá num relacionamento abusivo, eu não sei o que eu faço, como é que eu tiro ela dessa situação. E eu acho que muitas vezes as pessoas se sentem muito sozinhas e muito sem perspectiva, muito reféns dessa relação. Então, eu acho que apoiar esse término também tem que vir acompanhado de o que eu vou fazer depois disso. Especialmente se a gente está falando de uma mulher que depende financeiramente do cara, que tem filho com esse cara. Então, não basta você virar e falar, é muito ruim o seu relacionamento. Tá, minha filha, mas é o que eu tenho para pagar minhas contas também. O que eu vou fazer? Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não só conversar e falar, é horrível, é impraticável, é inaceitável, é inconcebível. Mas entender com a sua irmã, sentar e falar assim, cara, você quer largar esse cara? Quero, ele é horrível. Ou, não quero. Mas vamos montar um plano, se um dia você quiser? O que a gente vai fazer juntas, já que a gente é uma família, já que eu te amo, já que eu detesto te ver nessa situação, já que eu odeio esse seu marido, e eu quero que você termine esse casamento? Qual vai ser o nosso plano? Se um dia você acordar e falar, eu não aguento mais. O que a gente vai fazer? Vamos montar esse plano agora? Você vai morar onde? Vou morar com... Você volta para casa dos nossos pais. Mas tem a escola do meu sobrinho. Mas tem o plano de saúde do meu filho. Mas tem não sei o quê, não. Então, eu consigo pagar isso? Pai, você consegue pagar essa parte? Mãe, você consegue pagar essa parte? Você acha que você consegue ser promovida no seu trabalho? O que a gente pode fazer para você conseguir dar um gás nisso? Cara, monta um plano. Porque isso vai ser uma pulguinha que vai ficar atrás da orelha dessa mulher para o dia que ela não aguentar mais ou que essa violência escalar, ela fala, desculpa, eu não preciso passar por isso, eu tenho uma família que está pronta para me acolher. Mas, de fato, gente, tem porta que só abre pelo lado de dentro. Mas isso não quer dizer que vai abrir sozinha. As pessoas precisam de ajuda mesmo para sair de certas situações. E eu acho que nesse caso... Não sei se eu digo que não quero mais me meter. Eu acho que não é questão de se meter. E, infelizmente, às vezes, quando a gente fica falando muito, essas mulheres se afastam, né? Ficam ainda mais solitárias, se excluem mais desse convívio familiar. Então, assim, você já falou que você não gosta desse marido. Eu acho que o que você pode fazer de diferente agora é tentar montar um plano com ela. Para ver se isso deixa ela mais segura de romper essa relação. De abrir essa porta. De saber que quando ela abrir essa porta do outro lado, vai ter a família dela esperando para ampará-la. Isabela, mas isso é óbvio que a gente vai estar aqui para ela. Gente, não é óbvio. Para quem se vê nesse nível de solidão e isolamento, de você ter um marido horroroso e você criar um filho praticamente sozinha dentro de uma relação, não é óbvio que você vai ter alguém que te ampare se você resolver romper com isso. Então falem, repitam quantas vezes for necessário que ela não vai ficar sozinha, desamparada com o filho dela, se ela terminar com esse traste. Mas, de fato, tem porta que só abre pelo lado de dentro. E eu acho que você não deve apoiar. Como eu vou apoiar uma situação que eu não concordo? Não apoiando, não é para apoiar. Não é para falar, minha irmã, vai fundo, eu te apoio nessa relação. Muito pelo contrário. Estar disponível para ela é completamente diferente de apoiar essa relação. E eu espero que, de fato, você continue sem apoiar. Agora eu quero ler um outro caso que, de certa forma, eu acho muito similar a esse que eu acabei de ler. Agora eu quero ler o segundo caso, que eu acho muito similar, de certa forma, que o título é Como Ajudar Alguém Paralisado. Aí você já vê que as coisas se parecem muito, né? Vamos para minha história. Oi, Bela, tudo bem? Primeiro eu gostaria de dizer que adoro seu trabalho e que você é linda. Muito obrigada. Infelizmente hoje num dia de feia, mas essa luz está me ajudando um pouco, né? Vamos lá.
Então, vamos para a minha história. Eu e meu namorado estamos juntos há 5 anos. Nos conhecemos no ensino médio e hoje temos 22 anos. Eu estava bem mal no início do nosso relacionamento porque eu estava com muitos problemas de autoestima e muito pilhada com o Enem. Ele sempre foi um dos melhores alunos do colégio, aquela pessoa que não anota nada e tira 10 em tudo, e eu sempre fui uma aluna muito esforçada, só que mediana. Ele passou para ciência da computação, que era o curso que ele queria, e eu não consegui passar para jornalismo. Acabei entrando para letras, que era a minha segunda opção, e estou aqui terminando a minha graduação, me encaminhando para o mestrado. Além disso, trabalho como fotógrafa. Esse ano acabei conseguindo um emprego num estúdio que me deu um pouco mais de estabilidade. Agora sobre o meu namorado. A gente entrou na faculdade assim que estourou a pandemia, e ele não conseguiu cursar nada online. Quando retornaram às atividades presenciais, ele começou a ir, mas nunca foi uma pessoa mega dedicada aos estudos. Sempre dizia que os professores do curso mandavam mensagem dizendo que não tinha aula, não explicavam direito, e ele foi abandonando o curso ao longo desses 4 anos que estamos na faculdade. Ele claramente não gosta do que escolheu e tá tudo bem, mas ele não consegue sair dessa. Ele é baterista e tem uma banda que foi crescendo bastante, tocam profissionalmente, participam de vários festivais, só que a banda não consegue levantar grana suficiente para ter um cachê para os músicos. Além disso, ele ajuda muito os pais e os avós, o que acaba tomando muito tempo dele também. Eu amo nosso relacionamento, ele é um cara extremamente carinhoso, divertido, que me apoia, me respeita, mas eu gostaria que ele desse um rumo mais específico na vida dele, para ele voltar a se sentir uma pessoa inteligente, se realizar profissionalmente, para que a gente consiga fazer planos juntos. Ele não consegue pensar em nada que goste de fazer além da música, mas também não quer fazer uma faculdade de música e também não se mobiliza para fazer nada de forma independente além da banda. Eu sou capaz de apoiar ele como músico, assim como ele me apoia como fotógrafa, mas viver dessa banda nunca vai dar dinheiro e ele mesmo diz isso. Eu já faço terapia há 5 anos e ele começou a fazer esse ano, o que já foi um ótimo primeiro passo para ele sair dessa estagnação. Mas eu queria um conselho sobre como ajudar uma pessoa que está presa num limbo de não conseguir fazer nada. Você acha que os homens realmente demoram mais para se descobrir profissionalmente do que as mulheres? Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o que eu quero fazer na vida, mas sinto que a diferença entre nós dois é que eu vou testando um pouco mais de cada coisa para ver se rola. Já ele fica parado se sentindo mal por não saber o que fazer da vida. Já conversamos diversas vezes sobre isso e ele sempre fica bem triste e chora quando toco no assunto. Dá pra ver que ele tá perdido. Só que eu não sei mais o que dizer para tentar ajudá-lo. A família dele também tá bem impaciente com a paralisação dele, o que acaba deixando ele mais ansioso. Eu tento não ser muito dura com ele, por imaginar como deve ser uma pressão do cacete ser cobrado a decidir a vida todos os dias. Mas me desanima um pouco continuar no relacionamento com uma pessoa sem perspectiva de futuro. Eu já tô numa fase de começar a juntar dinheiro para viajar, planejo sair de casa e ele continua preso numa rotina igual ao do garoto de 16 anos que eu conheci 5 anos atrás. Não quero deixar ele na mão porque eu amo ele e amo o relacionamento que construímos, mas estou desanimada de esperar que um dia ele acorde para a vida. O que você acha? Como eu tinha dito anteriormente, tem porta que só abre pelo lado de dentro. Não há nada que você possa fazer além do que você já fez. Que nesse caso é conversar, é tentar entender, né? É se colocar ali disponível para apoiar ele num outro projeto, né, que você falou, eu apoiaria ele na música, mas ele também não faz nada. Já conversamos diversas vezes sobre isso. E aí, assim, eu nunca tinha ouvido essa teoria do você acha que os homens realmente demoram mais para se descobrir profissionalmente do que as mulheres? Eu nunca tinha ouvido essa teoria na minha vida. Eu acho que em muitos dos casos as mulheres são desde cedo muito treinadas para cuidar da casa, né? Para, de certa forma, minha filha, se vira. Primeiro com os cuidados domésticos, com os cuidados com os irmãos, com o cuidado com os avós, a amadurecer muito mais rápido do que os homens e se sentirem mais pressionadas a trabalhar e a resolver a vida. Porque se você já cuida da tua casa desde os 10 anos de idade, e você já tem responsabilidades desde os 10 anos de idade, você se sente muito mais pressionada a, vamos fazer qualquer coisa e fé. E muitos dos caras não têm essa responsabilidade, né? Passam a ter a responsabilidade de começar a trabalhar e tal, quando já são muitos mais velhos. Porque não tem responsabilidade, as mesmas responsabilidades que as irmãs têm, né? Não tem responsabilidade com o cuidado com a casa, com os irmãos, com os avós.
Então, acabam chegando nessa maturidade da responsabilidade do trabalho, seja remunerado ou não, depois. Você falou assim, planejo sair de casa e tal. Você não falou se seu namorado mora sozinho. Eu entendi que não, que ele tá no momento nem estuda, nem trabalha. Quer dizer, trabalha com a banda, mas não é remunerado para isso e para os pais estarem pressionando ele, imagino que ele deva morar com os pais, né? Então, assim, gente, também tem um lugar que é da necessidade, né? Não tá precisando ter essa definição. Correr atrás. De experimentar, de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Porque uma coisa é você experimentar tudo porque você não sabe. Outra coisa é você experimentar tudo porque você tem que fazer grana para se manter. Se ele mora com os pais, faz um trabalho que não é remunerado e não tá preocupado com isso, ou tá preocupado com isso, mas então, ao mesmo tempo não precisa de fato, porque uma coisa é você estar preocupado, outra coisa é você precisar. E aí, quando você precisa, você aceita qualquer coisa, infelizmente. Mas eu, sinceramente, não sei se tem coisa pra você fazer nessa história. Eu acho que você já fez o que você poderia fazer. Qual é a última opção? Você oferecer pra ele, cara, vamos procurar um coach de carreira, um terapeuta, fazer como é o nome daquilo? Uma orientação vocacional pra entender o que você poderia fazer. Coach de carreira são um dos poucos coaches que funcionam. Que existem muito antes dessa leva dos coaches, tá? Mas uma orientação vocacional, não sei mais o que você pode oferecer. Só que o que eu acho? Ele já está na terapia. É um ótimo sinal. Mas assim, é um ótimo sinal se você está disponível para terapia. Você pode fazer terapia 10 anos e não avançar em nada, porque você está ali só cumprindo horário e não está disponível para se entregar para o processo terapêutico. Então, ele está na terapia. É um bom sinal? É um bom sinal. Significa que ele está evoluindo nas questões dele? Não sabemos. Às vezes demora? Claro que demora. Já falei aqui, terapia não é fast food. Não é trago a pessoa a autoestima desejada em 10 sessões. Eu acho que claramente ele tá com questões de saúde mental, né? Ficando ansioso por essa cobrança, se sentindo perdido, fica muito triste, chora quando toca no assunto, né? Se sente encurralado, não consegue se movimentar em relação a isso. Deve estar com questões de uma autoestima também intelectual, né? Uma baixa autoestima profissional, de estar estagnado desse jeito. Não me parece, pelo que você falou, que ele é uma pessoa que está cagando para essa situação. Mas ele tem algumas travas. E precisa de ajuda. Eu acho que você já fez o que você podia fazer. Ele já está tendo ajuda psicológica, que é sempre a minha recomendação aqui. Agora, gente, cada pessoa tem o seu caminho. E aí eu entro do ponto, eu não acho que você deve parar a tua vida, os teus planos, parar de guardar dinheiro, congelar seus planos de sair de casa, porque você está se relacionando com um cara que vive como se ele ainda fosse um adolescente. Minha filha, toca a sua vida. Se ele vier junto, ótimo. Se ele não acompanhar teu ritmo, lamento. Termina. E talvez o término seja o momento que ele vai se ligar, tipo assim, caraca, perdi a mulher que eu gostava. Preciso fazer alguma coisa. Ou não. E você vai arrumar alguém que é correria igual você, entendeu? E isso é uma coisa que vocês nunca vão me ouvir falando. De, não, fica aí arrastando corrente, puxando essa carroça. Não vou falar disso jamais. Pode ser o cara mais legal, parceiro, carinhoso, divertido, que te apoia, não. Mas se tem uma pessoa atravancando os seus planos e a construção do seu corre, no momento que você é jovem, que você tem disposição, que você tá focada, que você tem seus planos, se tem alguém atravancando o seu caminho, é tchau e bênção. Porque a hora de se movimentar é essa. E se você tá com uma pessoa do seu lado que está te atrasando, essa pessoa não é a pessoa adequada para você viver esse momento da sua vida. Porque aí você deixa de guardar dinheiro, você vai adiando o seu plano de sair de casa, ou você acaba saindo de casa com esse encostado, ou você sai de casa e ele vai se encostar lá na tua casa sem pagar uma conta. Entendeu? Com seus planos, com as suas metas, indo pro seu mestrado.
Aí daqui a pouco, não entrei no mestrado porque eu saí de casa, aí ele veio morar comigo, aí eu tenho que bancar a casa sozinha, aí o mestrado eu não ia conseguir trabalhar pra ganhar dinheiro, deixa de fazer o mestrado porque precisa trabalhar pra pagar as contas suas e do cara, e a tua vida, as suas oportunidades vão passando porque você tá com um cara encostado no teu lombo. E isso eu não concordarei jamais. Não estou demonizando o cara, porque ele parece uma ótima pessoa pelo que você falou e que está num momento difícil da vida dele. E você está disponível para ele, mas estar disponível, de novo, não é apoiar, como vimos no primeiro caso, e não é parar a sua vida, impactar a sua vida negativamente para ficar puxando carroça. Estar disponível é você tentar pela conversa, ofertando ferramentas, oferecendo ajuda para tirar aquela pessoa do buraco e não deixar essa pessoa te puxar para dentro do buraco com ele também não. Então, assim, eu entendo o seu desânimo, eu também estaria muito desanimada. Eu entendo você não querer deixar ele na mão porque ele é um namorado legal pra você. Não acho que você tem que, termina hoje. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar no seu radar. Você pode querer continuar com ele, você pode dar outras chances, você pode querer esperar como é que vai desenrolar esse processo terapêutico. Você pode esperar o que vai acontecer na sequência, mas assim, tenha isso em mente. Se você sentir que você está adiando os seus planos, que você está segurando a tua vida por causa desse cara, daqui a 3 meses, 1 ano, amanhã, quando esse momento chegar, é tchau. Você é jovem. Você não tem nada que te prenda a ele. Você não depende dele financeiramente. Vocês não têm um filho juntos, né? Vocês não têm nada que seja um vínculo, assim, absurdo, além da relação de vocês. Então, assim, ou soma ou some. Gente, é isso. Eu acho que esse é o principal ponto. Tem porta que só abre pelo lado de dentro. A gente pode apoiar as pessoas, a gente pode amar as pessoas, a gente pode estar disponíveis, a gente pode ajudar. A gente não pode fazer por elas. E a gente não tem que concordar com as decisões que elas tomam. Tem momentos em que a gente vai precisar se retirar, porque aquilo começa a afetar a nossa vida, nossos planos, a nossa saúde mental. Não tem como você salvar todo mundo, amor. Você não tá com a capa da super Mulher Maravilha, da super heroína da Mulher Maravilha. Tá? Você é um ser humano. Você não tem superpoderes. Cuida da sua vida. Preste atenção na sua vida, nos seus planos, nas suas metas. Não tô dizendo pra abandonar, largar os outros pra trás. Claro que não. Mas sabendo compartimentar as coisas. É difícil pra caralho? Claro que é. Porra. Falar que é fácil? Claro que não. É muito difícil. Mas é um exercício diário. E tá dando o contorno que essas situações e essas relações precisam. Os contornos e os limites. Todo dia um pouquinho. Cada dia numa coisa diferente. Devagar e sempre. Mas prestando muita atenção do que você verdadeiramente pode oferecer para aquela pessoa de ajuda. E aonde vai ser o limite de, olha só, eu não aceito você viver essa situação, eu não aceito você continuar nessa situação e eu não quero isso pra minha vida também. Falamos disso? Acho que sim, né? Ai, que episódio enorme, gente. Beijo! Já dei todos os recados no início desse episódio. Domingo que vem eu tô de volta nas plataformas de áudio, no YouTube. Muito obrigada. Compartilhem os cortes, comentem nas redes sociais o que vocês acharam desse episódio. Daqui a pouco eu volto, queridas, queridos, queridas. Beijos!